Olá pessoal, tudo bem? Tem alguém aí? Cá estamos, né? Impreterivelmente às 20 horas. Tem alguém comigo pra gente discorrer esse assunto? Emoções, gerenciamento de emoções. Tem alguém aí comigo? Boa noite. A noite aqui em Brasília está linda. Esperando um pouquinho, aguardando o pessoal chegar. Oi Vanessa, tudo bem? A Vanessa tá aqui, Vanessa de Minas. Tudo bem, querida? Obrigada pela sua presença. Se puder, Vanessa, tem uma setinha aqui embaixo, tipo um aviãozinho. Manda para os seus amigos. Se você puder ou achar também interessante esse tema, ser compartilhado também. Tá certo? Esperar só mais um pouquinho o pessoal chegar. Discorreremos sobre janelas Killer, janela Light. Vamos estar fazendo uma pequena distinção sobre por que a gente não controla as nossas emoções, mas sim gerencia. Esse é um dos nossos assuntos daqui dessa noite. Oi, Noemi, tudo bem? Se você puder compartilhar os seus amigos, tem um aviãozinho aqui embaixo. Eu vou agradecer, tá, querida? Seja bem-vinda também. Seja bem-vinda, doutora Camila Paz. Oi, doutora Camila, tudo bem? Se puder compartilhar também, achar interessante e pertinente esse assunto que iremos discorrer essa noite, mandar um aviãozinho pra galerinha, tá certo? Hoje o nosso tema é muito importante, né? Gerenciamento de emoções. Ah, obrigado pelo elogio. Essa produção toda é para vocês, né? Quando as pessoas são queridas, claro que a gente se arruma pra gente. Mas nada melhor do que a gente também sair de uma maneira bem gostosa, né? No sentido das pessoas terem prazer também de ficar perto da gente, né? A gente se enfeitar, colocar um batom bonito, né? Isso tudo é pra mim e pra vocês também. Obrigada pelo elogio. Quem puder mandar um aviãozinho, tem uma setinha aqui embaixo. Obrigada. Bom, gente, em respeito às pessoas que já chegaram, né? Porque a gente sempre corre aqui com o horário certinho, às 20 horas, porque as pessoas têm demais coisas a fazer, né? Quero aqui agradecer a vocês. Tem pessoas também atreladas ao Facebook, que eu coloquei atrelado aí, mas aqui não acuso o número de visualização. Mas para quem me segue e sabe do meu trabalho, se eu atingir uma pessoa, já estou muito feliz, tá certo? Essa semana em especial eu recebi uns áudios bem bacanas também, reforçando, na verdade, o feedback do meu trabalho. Fico muito lisonjeada, fico muito grata. Também de saber, né, que eu estou no caminho certo. Se eu atingir uma pessoa no que tange autoestima, autoconhecimento, né, prevenção ao suicídio, dentre outros temas que eu abarco aqui com vocês, eu estou muito feliz. Bom, gente, vamos começar aqui então a nossa live em respeito às pessoas que já chegaram, né? Vamos começar aqui, primeiramente, falando sobre gerenciamento de emoção, que é o nosso tema, mas fazendo uma pequena distinção porque que a gente não controla as nossas emoções, mas sim a gente as gerencia, tá certo? Para vocês, em uma roda de conversa, já que esse é o objetivo fim da minha página, vocês serem capazes, né, de inferir sobre o assunto de uma forma mais esclarecida, de modo a contribuir, né? Então, por que a gente não controla as nossas emoções? O exemplo disso, quando a gente está de frente para um tubarão, uma cobra que seja, uma situação de risco, a gente não escolhe, peraí, vamos lá, vamos parar aqui, vamos pensar no que a gente está gerindo como emoção, a gente está transpirando como emoção, a gente não para fazer essa percepção, é no automático, as emoções estão dentro da gente, então por isso que a gente fala que a gente não controla as emoções, tudo bem, Mai? Então, por isso que a gente fala que a gente não controla as emoções, porque frente a uma situação de medo, frente a uma situação de constrangimento, a gente não escolhe sentir essas emoções, né? Porque elas estão ali. O que a gente pode fazer é gerenciar. Um exemplo, continuando no meu exemplo, se eu estou de frente com uma cobra, um tubarão, né? Uma sensação de medo, de conflito, eu não escolho qual tipo de sensação que eu vou, né, desenvolver naquela hora, ou seja, automaticamente eu fico pálida, automaticamente eu elevo a minha pressão arterial, automaticamente eu entro em ataque cardíaco, eu tenho sudorese, que é excesso de suor, eu fico trêmula, eu fico nervosa, eu fico pálida. Então o que isso traz pra gente, né, dimensão? É que a gente não controla as nossas emoções, mas sim gerencia. E o que seria a diferenciação do controle gerenciar? Então a gente não controla porque uma vez essas emoções estão dentro da gente, são existentes dentro da gente. E aqueles que me acompanham sabem que a gente tem por volta de 20 a 25 emoções, a depender do teórico, né? Tem teórico que fala que a gente tem 20, tem teórico que fala que a gente tem 25, e aí tem várias emoções, né?
dentre o ficar irado, ficar irritado, apaixonado, triste, alegre, e todo mundo já sabe, né, os tipos de emoções. E aqui eu anotei alguns para vocês, que é medo, raiva, nojo, ficar surpreso, admirado, apreciado, romântico, nostálgico, satisfeito, simpático. Isso tudo são as emoções que estão dentro da gente, então a gente não controla. Esse gerenciamento, enrolando um pouquinho para o pessoal chegar. Agora, esse gerenciamento é o meu posicionamento frente a essas emoções, como que eu enfrento essas emoções, o que eu tenho a oferecer frente a essas emoções, essas situações de desconforto. Então, à medida que eu vou me preparando, me produzindo em autoconhecimento, vou me melhorando, vou amadurecendo, e aqui no discorrer da nossa live nós iremos falar da janela Achille, da janela Light, de amadurecimento, que nem todos vocês vão amadurecer, nem todos nós amadurecemos, e eu vou dizer por quê, eu vou explicar. Por isso que às vezes vocês ficam de frente a uma pessoa e falam assim, nossa, essa pessoa é sem noção, é uma pessoa que de fato não amadureceram, mas aí a gente vai discorrer aqui, eu vou dizer por que essas pessoas não amadureceram. Aos demais que entraram aqui, meu muito obrigado, fiz uma pequena distinção aqui em controlar e gerenciar a emoção, que nós não controlamos, mas sim gerenciamos à medida que a gente vai amadurecendo e entendendo como se dá essas emoções. Aos demais que entraram, obrigada. E como surgem essas emoções, gente? A formação de todas essas emoções que temos dentro da gente, por volta de 20 a 25 emoções, a depender, né, do teórico, como eu disse, né? As nossas emoções, ela nasce do meio, né, do posicionamento, primeiramente, isso é muito importante, dos nossos pais, né? É ele afirmar e ela afirmar pra gente as nossas atitudes. Olha, você é linda, olha, você é bacana, olha, isso tá certo, olha, isso tá errado, ó, você está apaixonado por conta disso, ó, você está triste por conta disso, você está com sono por conta disso, você está alegre por conta disso, e explicando para a criança desde cedo o sentido real daquela emoção, dar significado para aquele estado de emoção, dar nome àquelas emoções. Então, por isso que vocês, papais e mamães, têm que ter cuidado ao criar uma criança e distorcer esse estágio de emoção. Porque às vezes a criança está chorando e você fala assim para a criança, cala a boca, engole choro. Quando você faz isso, você inibe, né? Você inibe a criança, e a criança faz uma outra menção do choro, de que ela tem que ficar quieta, de que ela não tem que se explorar, de que ela não tem que se mostrar no seu estágio de tristeza, né, ou desconforto de alguma coisa, e aí você vai distorcendo, tá certo? Aquela relação de emoção, você acaba dando outros nomes para aquelas emoções. Então, dá o nome certo das emoções, permitir com que a criança... Por que nós estamos falando isso? Porque como surgem as emoções, né? Aprovações dos pais, como eu acabei de falar, dando nome às emoções, deixando com que a criança sinta essas emoções, tá certo? E dar esse nome às nossas emoções é encarar de frente, né? Porque aí a criança, quando ela estiver numa situação... Oi, Radassa, tudo bem, querida? Quando ela estiver em frente a uma situação muito, como se diz, difícil, né? Ela vai saber encarar aquilo de uma forma mais dinâmica, de uma forma mais feliz. Ela vai entender, olha, eu acredito que agora eu esteja triste, feliz, igual minha mãe falou, tem vários tipos de emoção, aqui eu tô fazendo uma pequena distinção, não ela discutindo, mas o inconsciente dela, né, dialogando lá dentro, e ela vai passar a entender por que ela entra em conflito, e ela tem ali o seu traquejo, começa a ter um traquejo social, acaba construindo um conceito mais resiliente da vida, né, porque os pais permitem a ela, como se diz, se posicionar nas suas emoções, faz a diferenciação. Então isso tudo é construção, gente, da autoestima, do autoconhecimento. Eu queria que vocês ficassem comigo até o final, que a gente vai falar da janela Achille, janela Light, do RAM, tá? Que é o registro automático de memória. Por que nós ficamos presos a essas emoções, tá certo? Fiquem comigo. E quem puder colocar um aviãozinho aqui para os amigos acharem pertinente esse assunto, compartilhe, tá certo? Não é uma obrigação, mas se achar, né, pertinente, querer ajudar mais alguém, mande um aviãozinho, tá bom? Andressa, Radassa, os demais que estão aqui. Então, o emociômetro, desde a formação da criança,
É muito importante. Então tem muita gente perdida, não sabe diferenciar, não sabe entender aquilo que sente. Por quê? Porque não foi dado nome, não foi dado o espaço para sentir aquelas emoções, né? Uma pessoa que sempre esteve em conflito, uma pessoa que sempre esteve em contato com feridas emocionais desde cedo, né? Então o seu registro automático de memória, ele fica ali pulsando nessas negatividades, nesses momentos, né, de feridas emocionais que nós vamos falar aqui. Quais são os tipos de feridas emocionais? Aí eu coloquei aqui para também não esquecer, né, que a gente discorre aqui, mas tem que ter uma pauta, né, para nada passar desapercebido, a gente não esquecer. A gente pode dar como, por exemplo, rejeição, medo do abandono, violência, a injustiça, a humilhação, a traição. Então são feridas emocionais que principalmente ocorrem na nossa infância. Então são desconfortos que na verdade ficam registrados em nossa memória, né? E a gente acaba se remetendo e voltando e relendo aquele registro de memória, que na verdade é automático, o próprio nome diz, e a gente fica sempre remetendo e voltando lá nesse desconforto, o que ganha muita dimensão dentro da gente, o que faz dimensionar dentro da gente, ganhar novas proporções, maiores proporções, e é aquilo que a gente tende a nutrir, tende o quê? A crescer. Né? Então a gente tem que ter cuidado frente a isso. Se vocês estão me ouvindo, o som tá bom? Por gentileza, se puder retornar, tá? Então a sociedade, ela tá adoecendo, né, gente? E a cada duas pessoas, uma está desenvolvendo, gente, transtornos emocionais. O que seriam esses transtornos emocionais? São modificações de bem-estar, né? As pessoas estão confundindo o que é bem-estar, o que não é, né? Às vezes a pessoa, ela está apenas triste, mas a pessoa já acha que está deprimida. Não está deprimida, está apenas triste. Então, se uma vez foi trabalhado o emocionômetro desde cedo nessa criança, fazendo a distinção dessas emoções, e ela sentindo, ela percebendo, e ela crescendo fazendo essa distinção e desenvolvendo uma inteligência emocional, ela vai saber que aquelas emoções negativas, né, não é algo negativo, né, mas sim algo passageiro, que são emoções que vão oscilando, vão trocando. Então, a cada duas pessoas, uma basicamente estão desenvolvendo transtornos emocionais por conta disso, por não conhecer as suas emoções, que é o básico. Isso deve sim ser tratado nas escolas, nas famílias. As famílias não devem transferir isso para as escolas, tá? Principalmente na família. Isso agora me posiciono não como terapeuta, mas como pedagoga, tá? É fazer mesmo essa distinção dentro de casa, mostrar por que tá feliz, por que tá alegre, dar os nomes das emoções. É aquilo que nós falamos agora há pouco. Radassa, muito obrigada pelo retorno, tá? Então, hoje em todos os lugares, o que está acontecendo, né? Por falta dessa inteligência emocional, pelo fato das pessoas não conhecerem suas emoções, não saberem distinguir, as pessoas estão asfixiando o prazer de viver, registrando janelas traumáticas, o Killing, e tornando o escravo em sociedades livres. Claro, são pessoas que não conhecem as suas emoções, né? Você se torna prisioneiro de uma sociedade livre, né? Você acaba não se percebendo dentro daquele sistema, né? Então você se prende naquelas emoções, né? E principalmente naquelas feridas emocionais que nós ditamos aqui, né? O caso do abandono, das rejeições, das violências, das injustiças, da humilhação. Mas como que a gente registra isso? Olha, quando a gente acaba dizendo que a gente tem um registro automático de emoções, das memórias, quando a gente fala que é automático, a gente sabe que é automático. A gente não precisa colocar para gravar. Automaticamente vai registrando aquelas emoções, né? É o registro automático da memória. Ou seja, esse registro automático da memória, ele é tão bacaninha, né? Entre aspas, assim, no sentido das emoções que nós vamos falar aqui, no sentido traumático, é que ela registra todas as nossas emoções, mas ela dá muita proporção aos sentimentos negativos, as experiências negativas, como as feridas emocionais. Então, por isso que muita gente fica ali presa à humilhação que passou, fica presa à violência, à injustiça, à humilhação, à rejeição, ao medo de abandono, né? Por quê? Porque automaticamente aquele registro foi feito, está dentro da memória. E como a gente acaba tensionando isso, né? Dando maior proporção? O próprio registro automático, ele tem um power, que nós chamamos, né? Então, ele lê e relê aquelas emoções.
Ele vai lendo e relendo aquelas emoções. Ou seja, o cérebro tem a obrigação, o quê? A função primordial de produzir pensamentos. Assim como os rins, né, filtram o sangue, o coração bombeia o sangue, o cérebro tem o objetivo fim, que é o quê? Produzir pensamentos. E são eles pensamentos ruins ou bons. E você, com autocontrole, autoconhecimento, inteligência emocional, você acaba filtrando qual tipo de pensamento deve nutrir, deve perdurar. Então, uma vez que você não tem o reconhecimento das suas emoções, não tem autocontrole, não tem autoconhecimento, a percepção de fato quem você é, o que acontece, você acaba se permitindo toda hora entrando, estão entendendo? Naquele sentimento de rejeição, abandono, injustiça, porque são coisas que aconteceram na vida de vocês, até mesmo na minha vida, que aconteceram com maior intensidade, maior agressividade, foi gerando angústia, e quanto mais gera angústia, mais fica registrado. Estão entendendo? Então, uma vez que eu começo a gerenciar, começo a saber o que eu estou sentindo, lembra que no início da live eu falei que a gente não controla, né, as nossas emoções, é uma percepção errônea, é uma terminologia errônea, porque na verdade as emoções estão dentro da gente. Então a gente não controla, a gente gerencia. Então, uma vez que a gente gerencia, a gente tende a não nutrir esses pensamentos ruins, dessas situações negativas que nós passamos, ou seja, feridas emocionais que ficaram. Então, quando a gente rompe com essa janela killer que nós chamamos, né, que são os registros ruins, traumáticos, né, que vai gerando mais angústia na gente, quando a gente rompe com essa janela killer, a gente tende a crescer, aí sim a gente tende a amadurecer. O que muita gente acha que todo mundo amadurece, mas de fato não amadurece. A fase do amadurecimento para a psicologia é de 40 a 60 anos, né? Então, aquele que não amadureceu de 40 a 60 anos, não amadurece mais. Mas o amadurecimento, ele é muito mais do que aquela coisa, eu tenho mais estrada do que você, eu tenho mais vivência do que você. Mas você sabe gerenciar, né, as suas emoções, os seus medos, os seus conflitos, você sabe quebrar com a janela killer, ou seja, você sabe ir contra aqueles registros emocionais negativos que ficam te torturando, porque você nutre aqueles registros negativos. E contrapartida nós temos a janela light. Enquanto a gente tem a janela killer, né, que ficam ali registradas as emoções traumáticas, que ficam dentro do registro automático de emoções, né, que nós falamos que fica na memória, e em contrapartida nós temos a janela light. Então essa janela killer, que são as experiências traumáticas, em exemplo, como feridas emocionais, nós temos ali em contrapartida a janela light, que é o oposto, que fica ali o beijo, fica ali registrado o abraço, de tudo de bom. Mas, Michelle, isso eu não tive. A Sol tá falando aqui que é difícil. É difícil sim. Por que é difícil, Sol? Porque no discorrer do tempo nós vamos nutrindo, né, esses pensamentos ruins, essas feridas emocionais. Então é a gente tomar a posição de adulto que nós somos hoje e tomar aquela criança que nós temos dentro da gente, que foi ferida um dia, sabe? E dizer, olha, agora eu estou aqui com você, agora eu entendo de fato o que eu estou sentindo, vamos caminhar junto? E aí você meio que enterra aquela criança e bora viver o adulto, né? De uma forma mais madura, no sentido de que? No sentido de que se você não se posicionar, o mundo vai passar em cima de você, né? Vamos dizer assim, né? A grosso modo, né? Porque o bonde, desculpa o termo, o bonde não espera, né? O bonde segue. Então, vamos falar aqui agora da minha experiência. Eu sorrindo hoje e mostrando coisas boas pra você, não quer dizer que eu só tive coisas boas na minha vida, né? E eu não tenho só coisas boas na minha vida. Eu tenho muita luta. Quando não vem dentro de casa, vem de fora, vem... Oi, Daniel, querido. Vem de fora, vem de família que traz problema, é aqui, é coisa que aparece. Então, a gente tem que ter uma certa resiliência, uma maturidade de perceber que a vida, ela perpassa por problemas, mas também por momentos felizes.
né? A felicidade é isso, não é a gente chegar no estágio de imaturidade e achar que a gente vai passar por um estágio de felicidade. Aquela felicidade, né, vendida pelas redes sociais, na verdade ela não existe. O que existe são estados de felicidade, né, momentos de felicidade. Então a gente vai passando e isso ir ressignificando. Muito bem, obrigada, essa é a palavra, a gente vai ressignificando. Então se eu faço a comparação ali de que é uma janela Achille, né, que são aquelas janelas traumáticas, aquilo que ficou registrado, e que quanto mais eu dou importância àquilo, mais me marca, porque já me marcou lá atrás, de uma forma angustiante, e tudo que me trouxe angústia fica muito na cabeça, e daquilo eu começo a me nutrir, e começo a seguir minha vida nutrindo dentro daquilo. Em contrapartida, eu tenho a janela light, que é o ressignificar também, né? Não deixa de ser, além dos seus registros bons, mas se eu não tenho referência do que seria bom nessa janela light, que eu nunca tive contato no que seria bom, é isso, é pegar na mão dessa criança e dizer, agora eu sou um adulto consciente das minhas emoções, daquilo que me aconteceu, e agora eu vou ressignificar. Um exemplo disso também é no caso de estupro, né? Alguma coisa assim desse... É verdade, não é difícil, porque cada um é que sabe, né, a forma com que dimensionou, a forma com que enfrentou esse problema, sabe, Pedro? Mas é isso que eu tô falando, essa janela Achille, ela ficou ali no registro automático da memória, no sentido de que o que foi mais angustiante para você, mais você registra, né? Então, e ela tem um power, não sei se você chegou a tempo, ela tem um lê e relê, a todo tempo vai trazendo aquele registro negativo na sua cabeça, porque é aquilo que eu falei, o objetivo fim do cérebro é produzir pensamentos ruins e maus, e cabe a gente gerenciar qual é o tipo de pensamento que a gente vai nutrir. Né, o gerenciamento é isso, é o gerenciamento de uma empresa, né? Tem vários funcionários, aí você vai saber diferenciar ali quais são os bons, quais são os ruins, quais de fato trabalham, quais de fato não trabalham. Então gerenciar isso, é escolher o que é bom, escolher, sabe, o que é agradável, mas isso parte de um autoconhecimento, né? Você não vai de forma automática escolher aquilo que é bom para você sem saber aquilo que é bom para você de fato, né? Se auto-reconhecer, né? É igual uma pessoa falar assim, eu tô me sentindo bonita hoje. Se a pessoa não tiver uma autoestima ali construída, não se permitir, não se reconhecer daquela forma, não tem como a pessoa se elogiar. Então é desenvolver o autoconhecimento. Poxa, eu tô nesse mundo, não nasci à toa. Dentre vários espermatozoides eu fui escolhido, estou aqui nessa luta, como as demais pessoas também têm luta, né? Todos nós temos, né? Porque é isso que eu falei, que a pessoa às vezes publica as coisas nas redes sociais, e isso entra o autoconhecimento, né, Daniel? Quanto mais a gente vai conhecendo, mais a gente vai quebrando com isso. Então são felicidades que na verdade pausado, voltou. Então eu vou me achando nisso e eu vou quebrando, né? Porque eu vou vendo como se diz, a importância da minha existência, eu vou como se diz, eu vou me permitindo ver nas minhas qualidades. Olha, eu perco de tal lado, mas eu ganho de outro, né? A gente faz uma balança, uma ponderação, né? A gente não é tudo de ruim, então a gente tem que saber pontuar aquilo que é bom na gente. Aqueles que puderem mandar aqui para mim um aviãozinho para os amigos, aqueles que acharem pertinente esse assunto, mande, tá bom? Oi, Chile, amor. Então fizemos aqui uma pequena diferenciação de janela Achille e janela light, né? Janela Achille registra os momentos traumáticos, janela light os bons, né? Se não tem referência, o que eu faço? Pego o que eu tenho e ressignifico, e eu já mostrei mais ou menos como que faz, né? Isso tudo partindo de um registro automático de memória que nós falamos, né? Que registra o quê? Tudo aquilo que é traumático na gente, principalmente porque ele tem o up, né? Que ele tem o power de ler e reler, e cabe a gente gerenciar o que fica ou o que não fica na nossa vida, partindo do autoconhecimento. Ok? O autoconhecimento, como que a gente faz para desenvolver? Né? É a gente ir reconhecendo o que tem bom na gente, né? Faz uma lista para a gente poder concretizar, a gente tira do inconsciente para o consciente, a gente acaba visualizando aquilo que a gente tem de bom, né? Então, partindo do concreto, aquilo que a gente vê facilita, né? E isso vai te ajudar na construção da sua autoestima, do seu autoconhecimento. É um dia feliz, um dia alegre, um dia muito triste que seja, você se posicionar, levantar da sua cama, passar o batom, é o que eu costumo dizer para as minhas amigas. Aqui também tem uns dias maus, entende? Mas é o que a gente faz com esses dias maus. Olha, eu posso estar um bagaço passando por algum problema que às vezes eu estou ali gerenciando, estão me entendendo? Mas eu não me dou o luxo de sair de casa descabelada, sem batom. Então isso tudo gera um cuidado com você,
né? Gera uma percepção de que o problema está acontecendo, você vai resolver o problema, mas você tá ali, né, se permitindo se cuidar, passando por esse problema de uma maneira que você se cuida, você tende a tomar conta daquilo que você come, tomando conta dos pensamentos que você vai nutrindo durante o dia. Então você faz uma caminhada com o problema que todos nós temos, até eu, mas você gerencia essas coisas. Você sabe que são problemas que vão passar e a gente resolve, gente, um problema e, por incrível que pareça, daqui a pouco parecem outros. Não é verdade? Então é assim que funciona, tá certo? Então vamos seguindo, gerenciando isso. Falei também do power também, que é o relé, isso vai tensionando mais ainda, dimensionando isso mais na gente. Tudo depende de mim, ver o copo meio vazio ou meio cheio. Isso, tudo é perspectiva, né? Mas se é aquela pessoa que não tem perspectiva, que tá para baixo, que tá deprimida, vai à terapia. Tem também terapia também de graça, gente, gratuita nas faculdades, nas universidades. Se listem lá, sabe? Veja as feridas emocionais que vocês têm, reconheçam que vocês precisam de ajuda. Todos nós precisamos ressignificar coisas nas nossas vidas, todos nós, sem exceção. Eu já fiz também, entendeu? Então são coisas que a gente vai passando que a gente tem que se curar, tá certo? Tá, então quanto mais eu vou me pensando, né, que eu sou uma vítima, mais eu vou me revitimizando, vou entrando nesse processo de revitimização e isso não me ajuda. Então se eu passei por abandono, por rejeição, por assédio sexual, por injustiça, por humilhação, por traição, eu vou ressignificando isso. E gente, o importante é sempre deixar o lixo também do outro com o outro, né, porque às vezes a pessoa... A maioria das vezes, né, a pessoa faz uma coisa com a gente, né, e a gente toma aquilo como verdade pra gente, né? Olha, pra você ver como que a gente é engraçado. A gente é muito consumista, né? Então, se a gente é muito consumista, a gente tende ao quê? A ir ao supermercado e não comprar aquilo que é estragado, não é mesmo? Você vê a nossa visão, como que a gente não tem muito aquela visão de se cuidar mentalmente, de gerenciar as nossas emoções, que nós não fomos cuidados assim, não fomos criados assim na maioria das vezes, né? Então, olha só, a gente não tende a ir ao supermercado para comprar coisas estragadas, veja como a gente é consumista. Mas, no que tange a gerenciamento de emoção, aquilo que nos foi conduzido, aquilo que nos foi ensinado, ou seja, eu sou muito consumista, como a maioria eu não vou ao mercado, não consumo coisa estragada. Mas quando eu vou pegar meu carro, direcionar ele, que eu ouço alguém me xingando ou alguém vindo contra mim, que seja, eu acabo comprando essa ideia como verdade. Estão me entendendo onde eu quero chegar? A gente é de uma cultura que a gente é consumista, a gente só serve para comprar, entre aspas, né? A gente só sabe comprar, mas a gente não sabe gerenciar aquilo que é melhor pra gente, no que tange as emoções, e a gente acaba comprando verdades do outro, né? A gente acaba comprando lixo do outro. Ou seja, forma de preconceito, a pessoa te xingar não é você, é a pessoa que nos xinga, é as pessoas que estão nos fazendo mal. Ou seja, é a percepção, é a projeção, é a percepção da pessoa, dela mesma, e ela projetando o lixo dela em vocês. Então perceba que a gente é muito consumista no sentido, mais uma vez, repetindo, a gente vai ao mercado, a gente não compra coisas estragadas pra gente, mas se eu passo na rua, alguém me xinga, me ofende, eu compro essa ideia de que realmente eu me caibo dentro daquele palavrão, daquele problema, e eu me sinto rejeitada, eu me sinto abandonada, né? E aí vai abrindo uma janela aqui novamente, vai me trazendo, né, referência àquilo que eu fui passando. Tá me entendendo? A gente não compra alimentos estragados, porque a gente faz parte de uma cultura consumista, mas não temos a cultura de trabalhar as nossas emoções. Estão entendendo? Dá um ok, gente. Mas nós compramos a ideia daquilo que é o lixo do outro, a verdade dita pelo outro. Então, quando xingarem vocês, ofender, rejeitar, abandonar vocês, humilhar, trair, deixa com o outro o lixo do outro. Por que será que o outro me feriu? Por que será que o outro me abandonou? Será porque o outro me rejeitou? Então, a Simone Zé mais funcionando. Obrigada pelo coração, sim. Quem puder, manda o aviãozinho, quem achar pertinente essa live. Então, o outro, ele vai jogando, né, os lixos dele na gente. Ah, você é isso, aquilo, é o lixo do outro, né? Essa vibração da pessoa, deixa o lixo com
o outro. Ou seja, o Leandro Carnal, ele dá até um exemplo, né? Que ele tava no trânsito, um homem xingou a mulher dele, né? Aí ele até falou, se fosse a minha mãe, realmente, se ela fosse isso, eu até tomaria como verdade. Mas eu sei que não é uma verdade, então eu não comprei essa verdade. Eu segui meu caminho, uma vez que eu tenho autoconhecimento, sou bem resolvido. Então eu deixei a pessoa com o lixo dela. Então, assim, se é uma pessoa que te violentou, se é uma pessoa que trouxe pra você uma sensação de abandono, de rejeição, de humilhação, traição, que seja, perdoe essa pessoa, tá? Por mais incrível que seja, por mais horrível que seja nessa percepção, por mais tenebroso, mais difícil. Olha, gente, eu vou dizer aqui, na minha particularidade para vocês, que houve uma família que ela sempre ficava me humilhando. Sempre. Isso aqui é experiência, né? Pessoal. Só para vocês virem. Quando eu comecei a tomar conhecimento mesmo de fato do que estava acontecendo comigo, tá? Porque eu vim fazer a terapia, estudar a terapia, e eu fui vendo que na verdade são lixos da pessoa e não meu. E eu me via como uma pessoa de potencial, vi uma pessoa, né, que me construí meio as dificuldades, porque meus pais se separaram em adolescentes, eu tive que trabalhar muito, mas eu tive ali o reconhecimento de algum abandono, porque pelo fato dos meus pais terem se separado adolescentes, eu me vi num abandono, entende essa percepção? Então os pais em si, eles têm ali uma coisa para resolver entre eles, mas é o que nós ficamos entre a gente, com a gente mesmo. Então eu fiquei com aquele sentimento de abandono. E quando aquela família que eu tinha no coração, que fazia certas coisas comigo, eu me sentia de forma inconsciente abandonada. Então não de fato aquilo que a pessoa fazia que tinha grande proporção, mas de fato é aquilo que tinha dentro de mim. Então se eu tenho uma ferida emocional aberta de abandono, rejeição, de injustiça, de humilhação, traição que seja, que não seja tratada, não seja reconhecida, e eu nem sei que existe ali, estão me entendendo? Quando fazem coisas parecidas com a gente acaba acessando novamente o quê? Aquele registro automático de memória. E a gente tem aquele power, lembra que nós falamos no início? A gente lê, relê e a gente vai só se maltratando. Então, com o autoconhecimento, estudando a terapia e fazendo também a terapia, eu fui me redescobrindo, fui ressignificando essas coisas e hoje eu entendo que são feridas emocionais que eu tinha e isso tocava em mim novamente toda vez que fazia certas coisas, e ao mesmo tempo também fui me autoconhecendo e fui conhecendo que aquelas atitudes eram lixo do outro. Ou seja, eu me respeito, eu me permito, eu me construo, eu ando numa jornada onde eu me permito ser direita, onde eu podia ter me perdido, mas não me perdi. Então eu vou vendo o meu valor, eu vou anotando o meu valor. Lembra que eu falei? Tirar do inconsciente para o consciente, saber visualizar de fato quem nós somos, para quando alguém nos xingar ou despejar os lixos na gente, a gente saber quem a gente é, para que a gente venha prosseguir na vida, para que a gente não estacione, né? Para que a gente continue desleixando, para que a gente consiga seguir a vida e ir construindo. Então essa autopercepção, ela é muito, muito importante na nossa vida, ok? Mas hoje essa família para mim não faz diferença, tá? Porque eu me autoconheço, me percebo, eu sei do meu valor mais do que nunca, já sabia, né? Mas mais do que nunca. Então é isso que eu tô querendo dizer para vocês, é a gente se posicionar. Quando a gente se posiciona, as coisas mudam, né? Então assim, são pessoas que eu parei para pensar até certo ponto o que fazia diferença na minha vida, né? Se eu me basto, se eu tenho ali os caminhos que eu quero traçar, se eu sou uma pessoa boa. Então você vai se autoconhecendo, vai se autolistando e você vai se permitindo e as feridas emocionais vão embora e você vai se autoafirmando. Estão entendendo o que eu tô querendo dizer? E o que vier é lucro. E o segredo, gente, não construir perspectiva, criar expectativa, no outro, é viver, né, da melhor forma possível. O que vier é lucro, né? E quando o outro vier nos atingir, é lixo do outro, né? É igual o preconceito, a pessoa fala assim, você é gorda, você é isso, aquilo.
Bom, se eu sou gorda, eu tô passando aqui, tô comendo, tô me divertindo, tô curtindo a vida. Então, por que que o outro parou para se dar o trabalho para me chamar de gorda ou me chamar disso e aquilo? Estão entendendo? Então, são coisas que estão dentro da pessoa, são lixos dentro da pessoa e a pessoa acaba projetando na gente. Então, aquele que passa é o mero transeunte, né? Aquele que faz esse tipo de comentário de adendo é aquele que, na verdade, ele quer falar sobre aquilo, mas na verdade não está falando da gente, está falando dele mesmo, né? Viva o seu dia, carpe diem, isso, viver cada dia o seu dia. Bacana essa frase, adoro essa frase, carpe diem, viver o dia, top. Então é isso mesmo, sabe, Daniel? Então, o outro é o mero transeúnte, a gente não sabe nada do outro, né? A gente fala, a gente age de uma forma preconceituosa, a gente joga os lixos no outro na medida que a gente se conhece, né? A gente conhece de fato a gente mesmo. Então vamos prosseguir aqui, né? Então é evitar o que, gente? Evitar o que? Vital que a gente aprenda essas ferramentas de autoconhecimento, porque vital é questão mesmo de vida ou morte, né? Porque perdão, a mente ela tem o poder tanto de construir a gente quanto desconstruir. Ô Radassa, também te amo. A Radassa é uma grande amiga minha, pense, né? É dos grandes babados, é dos babados aos babados, né? Vamos dizer assim. Desculpa o termo, mas né? Mas Deus é bom, né? Também te amo muito. Ô, coisa boa, eu te amo, eu te amo. E falar eu te amo também é muito bom, né, gente? É a gente se permitindo amar e ser amado. Eu acho que essas pessoas são mal resolvidas em casa. O que mais tem, né? O que mais tem, ainda mais quando você passa no mesmo contexto social e a pessoa vê que você começa a autoconhecer, a desenvolver. Então vai tendo aquele certo receiozinho de que a pessoa vai ficando para trás, né? Na verdade é os lixos dela, é a cobrança com ela mesma e ela acaba te agredindo. Mas, gente, entenda, olha, quando eu falo que é o lixo do outro, mas tome no coração, que é essa palavra que nós falamos, né? Dentro da terapia. Tome no coração, perdoe o outro no sentido de que o outro siga mesmo e aquilo que o outro pôde dar para você, né? E você, na sua capacidade, você filtrou aquilo da melhor forma. Então, o outro só dá basicamente realmente aquilo que ele tem, né? Então, a gente não pode cobrar mais do que isso. Então, é perdoar. É igual pai e mãe. A gente tem que tomar no coração. Eles podem ser o que for, mas a gente toma no coração, a gente aceita como veio. E daquilo a gente transforma, tá certo? Então, é vital aprendermos essa ferramenta, né, de autoconhecimento, essas coisas todas, para a prevenção de transtornos emocionais, aquilo que nós falamos, né, que a cada 2 pessoas, uma desenvolve isso. Ô, Vanessa, meu amor, obrigada. Vanessa também é minha amiga lá de Minas, lindona, também te amo, viu? Ama a sua vida, ama a vida de todo mundo que está aqui hoje, tá certo? E é muito importante isso, né, gente? A gente demonstrar carinho. Olha, uma curiosidade, nós somos mamíferos, né? E vocês sabiam que a gente troca batimento cardíaco quando a gente abraça alguém? Então isso é muito importante, né? Então a nossa sociedade tende a ficar mais adoecida, gente, quanto mais a gente se distancia e entra nesse mundo digital. Então abraçar, a gente troca batimento cardíaco. Somos seres sociáveis, a gente precisa de abraço, precisa de carinho, precisa de palavras afirmadoras, né? Então, quanto mais a gente falar, melhor a gente vai se sentir, porque a gente fez a nossa obrigação no sentido de amar o outro, né? E curtir aquele momento. E amar é uma decisão, é isso mesmo. Então, ok, já falei disso, tá? Então, Freud dizia o que, gente? Vamos continuar aqui. Freud dizia, então, que as nossas emoções nos marcaria até 7 anos de idade. Então, ele achava que essas feridas emocionais, se acontecesse até os 7 anos de idade, não apenas um sentimento, um amor, isso é uma escolha, né? Então, olha só, o Freud dizia que, o pai da psicologia, vamos dizer assim, né? Ele dizia que até os 7 anos, se essas feridas emocionais fossem abertas na gente, seria um grande problema, se até 7 anos. Mas devemos muito a Freud, né? Queremos agradecer. Mas hoje foi descoberto o quê? Que não necessariamente até os 7 anos essas feridas emocionais têm proporção dentro da gente. Mas sim, em qualquer momento da vida, às vezes a pessoa teve uma boa criação, passou por todos os trâmites legais da vida, mas recebeu uma ingratidão, recebeu uma injustiça, uma humilhação, uma
traição, né? Ficou com medo de ser abandonado, né? Teve ali uma violência intrafamiliar. Então, enquanto Freud achava, né, defendia que até os 7 anos você desenvolvendo uma ferida emocional te marcaria, então foi descoberto, né, que hoje é a nossa linha de pensamento, que em qualquer momento da vida que você desenvolveu uma ferida emocional, aquilo te marca. Por conta do que nós falamos hoje, vamos ver quem lembra. Por conta do quê? Por conta do RAM, né, do registro automático de memória, registrado uma vez, aquilo que lhe trouxe muita angústia, muito sofrimento, aquilo que você deu muita importância tende a aumentar mais ainda dentro de você, tá certo? Então, nunca é tarde para escolher crescer, né, que eu coloquei aqui, e deixar a criança tomar o adulto pela mão, é aquilo que nós falamos, né? Então, ressignificar é basicamente isso, né? Dizer, olha, agora eu passei por tudo isso, mas agora eu vou me permitir ser feliz. Bora pegar essa criança que foi ferida, né, ou no discorrer da vida, né, naquela linha do Freud que eles iam até os 7 anos, e vão ressignificar isso, tá? Vamos ver o que mais eu coloquei aqui? Tá, então qualquer hora da vida, né, a gente reconhecer essas feridas emocionais que foram abertas e a gente deve intervir pensamentos, que é aquilo que eu falei, né? Que pensamentos vão e vai e o cérebro tem o objetivo primordial de produzir pensamentos ruins e bons. Então a gente tem que intervir sim no nosso pensamento, é não achar que a nossa cabeça vai nos conduzir. A gente vai conduzir a nossa cabeça. Ou seja, o cérebro está ali produzindo pensamento ruim e bom, ruim e bom. E você filtra os estímulos, né? Ou seja, foi acionado um gatilho mental positivo, negativo, então você com autoconhecimento você vai filtrando, tá? Estímulos negativos você vai deixando de lado, você se policia, você não se deixa levar por estímulos negativos, você vai filtrando seus pensamentos. Então são posturas, ferramentas que você vai adquirindo com o tempo, partindo do seu autoconhecimento e da sua autoestima para quebrar com todas as feridas emocionais, com todo esse reme-reme, igual a Simone fala, né? Eu acho que a Simone tá aqui na live. Tá, então lembra que eu falei que as pessoas acham que a gente amadurece? Nem todas as pessoas amadurecem, tá bom, gente? Agora eu vou pegar aqui trechinhos de algumas coisinhas que eu trouxe pra vocês no que tange a emoção. Então vamos lá. Sobre o amadurecimento, é mentira. Nem todo mundo amadurece, tá? A faixa etária é de 40 a 60 anos, mas nem todos nós amadurecemos, tá? Não é uma verdade lógica, então. E o que faz o diferencial, então, é esse biógrafo que nós temos, né? O biógrafo seria o quê? Você fazer a biografia de alguém ou da sua autobiografia, o quê? Você escrever sobre a sua vida, né? Então, esse biógrafo que nós chamamos biógrafo mental que nós temos, que é esse registro automático de memória, né? Eles nos dá posicionamentos, né? Então, frente a esse posicionamento, frente a esse registro automático de memória, é que a gente escolhe se a gente vai controlar ou não esses maus sentimentos. E à medida que nós vamos controlando esses sentimentos ruins, aí sim nós temos o posicionamento de que a gente está amadurecendo. Então, veja, amadurecimento não é automático, não é certo, não é uma verdade lógica, não é para todos, tá? Voltando novamente, o amadurecimento é de 40 a 60, mas nem todos amadurecem. Quando nós temos a certeza de que nós estamos em amadurecimento, quando nós somos capazes de intervir em estímulos negativos, se perguntar do próprio pensamento que nós estamos tendo, né? Se policiar, não entrando até mesmo em confusão, né? Ou seja, se você deixa a razão com o outro, mas você escolhe a paz, isso também é um traço de uma pessoa madura, né? Ou seja, é aquele exemplo do carro que eu dei. Quanto mais madura eu estou, mais eu deixo o lixo do outro com o outro pouco me atinge. Eu bato boca com o outro, eu dou poder ao outro de achar que aquilo que ele falou realmente é verdade, eu acabo me irritando. E ele sabe que eu me irrito e eu dou poder a ele. Então, o amadurecimento é isso, é quebrar com os estímulos negativos, reconhecer que são negativos e não tomar para si, filtrar os pensamentos, se perguntar, porque às vezes você está produzindo pensamentos demais, ou bons ou ruins, porque esse é o objetivo fim do nosso cérebro, mas você tem um poder com autoconhecimento e percepção, né? E quando você quer se auto-perceber de fato, você começa a se perguntar a base daquele pensamento,
tá certo? Então, são uma característica para um leve amadurecimento, para que você saiba que você está caminhando para um amadurecimento. Ok? Então, de fato, o que deixamos nos controlar, né? Quando a gente fala de amadurecimento, é a janela Killer ou a janela Light? Ou seja, Killer é aquilo que é registrado de forma, né, traumático. Ou seja, quanto mais aquelas situações traumáticas eu mais der importância, então eu não estou amadurecendo. Eu tenho que quebrar com esse protocolo e deixar aberto mais a janela light, que são os sentimentos bons, as coisas boas que eu desenvolvi e percebi na vida. Então, voltando no início da live, lembra? Se eu não tenho essa percepção que eu nunca tive coisa boa ainda, o que eu faço? Eu pego a criança pela mão, o adulto que eu sou hoje, e bora ressignificar e dar um sentido bom para a minha vida, porque eu mereço e viver é isso, tá? Isso, janela Killer é o que registra os momentos traumáticos, né? Que estão dentro do registro automático de memória. E registro automático de memória, tanto ele registra todas as memórias, né? O próprio nome já fala automático de memória, mas esse registro automático de memória, para quem chegou agora, ele tende a repetir dentro da gente as memórias negativas, que são essas feridas emocionais na gente. Por que ele tende a reproduzir dentro dessa janela Killer os sentimentos traumáticos? Porque ele tem o próprio power dele, né? Então ele lê e relê. Então, quanto mais eu dou abertura para esses sentimentos traumáticos, lembra que nós falamos aqui das feridas emocionais, mais tende a crescer na gente, tá certo, Vanessa? Deixa eu ver mais o que eu coloquei aqui, porque tem uma pauta, né, para não passar nada desapercebido e em respeito a vocês também. Então, é aquilo que eu falei, né, o que a gente passa o tempo nutrindo, então a gente tem um poder sobre os nossos pensamentos, então não é achar que a gente está pensando uma coisa bom, que aquele pensamento tem que perdurar, não. A gente tem que... ser light é difícil, é aquilo, né, Radassa? Às vezes nós não temos referências boas, mas é tomar a criança, né, na mão e dizer, agora eu sou adulto da situação, né, de forma inconsciente, e caminhar para um novo rumo, que você é capaz de dar um novo rumo para a sua vida, né? Então isso você faz com que a janela light se abra na sua vida, tá? Você é produto daquilo que nutre, já falei também. Um exemplo disso, gente, são pessoas pobres, né? Às vezes as pessoas são tão paupérrimas que acabam produzindo coisas surpreendentes na sua vida. Então é o que? A gente sai da condição daquilo que a gente não tem e acaba como se diz, descobrindo coisas potenciais dentro da gente. Um exemplo disso são aqueles filmes, né? Que eu até listei 2 aqui, A Vida é Bela, né? Vocês lembram que é um contexto de guerra onde um pai inferia no filho uma ideia de tranquilidade, de que aquilo era um jogo, era uma brincadeira, era cenário de guerra, se eu não me engano, na Alemanha, e ele inseria no menino aquela percepção de coisa boa em meio à guerra, ou seja, é o jogo da mente, é o poder da mente, né? É aquilo que a gente nutre, é aquilo que a gente cria, é aquilo que a gente acredita, é aquilo que a gente espera. Então a mente, gente, a mente é tudo. Um outro filme também que eu coloquei aqui é A Procura da Felicidade, que é o Will Smith e o filho dele, né? Que ele passa todo o trajeto, toda dificuldade no trabalho, né? A esposa dele deixa ele também, e há uma certa humilhação ali, e ele cria um mundo para ele, para o filho dele, e no final tudo dá certo, tudo através da mente também. Então são coisas exemplos que eu trouxe aqui de filmes que na verdade mostram pra gente o poder da mente. São filmes que fizeram muito parte da gente, né? Que são filmes lindos, passam mensagens lindas, e mostrar para vocês que tem mais ameaças predadoras dentro do nosso cérebro do que fora. Ou seja, às vezes a gente está num cenário de guerra, um cenário de dificuldade, um cenário tão difícil, mas se a gente, fizer daquilo ali uma coisa para a gente se construir, para a gente se erguer, para a gente se tornar forte, a gente constrói um cenário bom, tá? Não que seja fácil, mas a mente manda tudo, tá? É bem que dizem como se diz, os antigos, né? Se a cabeça não pensa, o corpo padece, né? Então é criar mesmo um ambiente bom dentro da sua cabeça, porque quando vem a aprovação, vem as humilhações, vem as coisas, você vai
né? Procura da felicidade é bonito, realmente. Você vai se potencializando, você vai reafirmando dentro de você, né? Tá aqui a nossa doutora Camila Paz, que passou por tantas dificuldades, né? A doutora hoje tem tantos títulos, tem tantas coisas boas na sua vida para contar, em meio a cenários difíceis, né, doutora? Mas tudo é o poder da mente, é ter a certeza de onde você quer chegar, para que você veio. Então isso tudo é desenvolver o autoconhecimento, aquilo que eu já falei para vocês, como fazer desde o início da live. Então, dentre outras coisas que eu falei, uma delas é o quê? Tomar a criança na mão e dizer, agora eu vou me posicionar como adulto, né? E bora seguir, que eu possa agora ressignificar a minha vida. Eu tenho poder sobre mim, e nem tudo que dizem sobre mim é verdade. Deixe o outro com o seu lixo, né? Eu vou me gerenciando, eu vou gerenciando as minhas emoções, filtrando meus pensamentos, guiando a minha vida, dizendo para mim realmente quais são os pensamentos que tem que ficar, quais os pensamentos que eu devo ou não nutrir, né? Essas coisas basicamente que nós falamos hoje. Tá, então vamos falar de um mundo agora que está doente, é anormal, né? Que a maioria das pessoas estão agitadas por conta do síndrome do pensamento acelerado, já que nós estamos falando de emoções. A gente está falando também de perfis também de pessoas agitadas, pessoas apáticas, né? Então, você que está muito irritado, está muito estressado e é muito acelerado, às vezes você fica com raiva, né? Acaba irritando aquela pessoa que é apática, aquela pessoa que é muito paradinha por conta de quê? Porque você que está acelerado. Então, a minha recomendação para você que está acelerado é desacelere. Toma um chazinho antes de dormir, pensa em coisas boas, respira mais vezes. A nossa respiração, ela ordena tanta coisa dentro do nosso corpo, né? Ela tem o poder de oxigenar o nosso cérebro. Viu que tá muito agitado? Para respirar calmamente. Gente, 20 minutos também é muito importante por dia. Para você olhar pro teto e não falar nada, não fazer nada. É muito essencial isso. Porque ali você faz meio que uma limpeza mental. Então, o nosso cérebro, ele requer pelo menos uns 20 minutos você olhando pro teto, que seja sem fazer nada. Isso é uma desintoxicação. É você parar com o seu cérebro, com todos aqueles estímulos que você tá tendo, e aí você para se reorganizar, tá certo? Então, desacelere um pouquinho, tá? Deixa eu ver mais o que eu coloquei aqui. Tá, coloquei um outro tópico no que tange as emoções, já que a gente está falando de emoções. Quem adoece mais, um homem ou a mulher? Qual a opinião de vocês? Qual que adoece mais, um homem ou a mulher? Alguém aí sabe quem adoece mais? Um tempinho para eu tomar minha água. Quem adoece mais, um homem ou a mulher? E isso nos traz para o momento presente, né? A meditação, a respiração, ou seja, né? Eu estou existindo, estou no momento presente. Isso mesmo, Daniel. A respiração é para isso. E aí nos tira, querendo ou não, a ansiedade, né? Porque a ansiedade é você querer controlar o amanhã, sendo que você tem que viver o hoje, né? Então é isso mesmo. A palavra-chave é isso. Então, isso mesmo, Vanessa, a mulher, ela adoece mais do que o homem, já que nós estamos falando de emoções. Porque a mulher é mais emotiva, tende a ser mais emotiva, né? Nasce-se mais homem, tá, Daniel? Mas morre mais homem por conta de violência, essas coisas, né? E fica mais mulheres. Aí a pessoa fala assim, tem muita mulher, nasce muita mulher. Não, nasce muito homem, morre-se muito homem e fica pouca mulher, tá? Mas no que tange a estresse e emoção, a mulher tende a adoecer mais, né? Porque a mulher se doa mais, a mulher é mais emotiva, mais emocional. Então, gente, quando a gente fala entrega-se mais, entregue-se menos. Lembra que nós falamos da expectativa? Quanto menos a gente coloca expectativa nas coisas, nas pessoas, mais a gente vive melhor. Porque o que vier é lucro. Não no sentido de eu não me organizar. Eu me organizo, eu faço todo o trajeto, todo acompanhamento. Mas se vier alguma coisa por fora disso, porque na verdade eu me controlo, mas não controlo as coisas que estão fora. Mas quando eu falo me controlo, não se remete a controlar as emoções. Nós fizemos a distinção de controlar as emoções e gerenciamento. A gente não controla as emoções, nós vimos aqui. A gente gerencia, nós já discorremos sobre isso. Mas eu me controlo no todo, né? O que eu vou fazer, me planejo, me coloco nos lugares bons, né? Para que vejam que eu estou num lugar bom, para que eu me veja que eu estou num lugar bom, né? Porque tudo são plantio e colheita, estão entendendo?
Então, mas quando a gente planeja tudo isso e se controlando, a gente não controla o que vem fora da gente. É nesse sentido que eu tô falando. Então, à medida que a mulher se entrega demais, a mulher coloca muita expectativa, né? Então, coloque menos expectativa para vocês viverem mais. É aquilo que eu acabo falando com as minhas amigas, né? É o mundo rosa, né? É o mundo rosa. Elas acham até engraçado. A gente é condicionado ao mundo rosa, as nossas próprias brincadeiras é de brincar de panelinha, arrumar casa. Então, assim, tenha menos mundo rosa, mais controle, mais equilíbrio, menos expectativa. A mulher já tá com um cara, já acha que vai casar, já vai ter filhos e neto. Calma, menos expectativa pra gente poder viver melhor. Oi, Jess, tudo bem, amor? Seja bem-vinda. Chegou atrasado, mas vai valer a pena ainda, que tem um pedacinho aqui, tá bom? E se fechar essa live, eu vou abrir outro pra terminar, que tem pouca coisa aqui, mas vale a pena, tá bom, gente? Então, já que a mulher adoece mais, então se entrega menos, então menos expectativa, né, que eu falei. A mulher ama mais, né? Então, a mulher ama todos, mas se ama também. Esse é o adoecer também demais da mulher, né? São mais emocionais, mais sensíveis, se cobra mais, se cobra de ser boa mãe, ser boa esposa. Então, cobrança de menos, expectativa de menos e mais amor próprio, mais cuidado, tá certo? Para vocês adoecerem menos, tá certo? Então a mulher tende a adoecer mais do que o homem, já que nós estamos falando de emoções, né? Se você não se cuidar e não for crítico com seus pensamentos, sim. E outra coisa também, você adoece muito porque você não é crítico aos seus pensamentos, aquilo que nós falamos lá atrás. Então não é qualquer pensamento que vem que tem que perdurar. A gente critica os nossos pensamentos, a gente luta o pensamento certo, né? Então, a sua cabeça não é terra de ninguém, né? Ela pode até ser no sentido de que ela está produzindo bons e maus pensamentos, e esse é o objetivo fim do cérebro. Mas você tem que tomar a rédea do seu cérebro, dos seus pensamentos, nutrir e filtrar esses pensamentos, tá bom? Isso aqui eu já falei. Tá, vamos falar um pouquinho agora de solidão. Por que vocês acham que a solidão é tão ruim e traz um desconforto grande? Por que vocês acham que a solidão é tão ruim? Tá falhando? Vai melhorar já já, tá? A solidão é ruim porque traz desconforto pra gente, né? É o contrário da solitude. Melhorou o som? A solidão, ela nos traz dor. Por quê? Porque se for uma pessoa que não auto se conhece, não auto se percebe, não gosta da sua própria companhia, o que acontece? Traz dor pra pessoa, né? A pessoa chega até a ficar com dor de cabeça, angustiada, porque não gosta de ficar sozinha. Ou seja, o querer não ficar sozinha e a solidão machuca. Falha quando lançamos corações. Melhorou. Obrigada, tá, amor? Então, a solidão machuca porque a gente tem aquela dor de ser desamparado. A gente faz menção àquele gatilho negativo de abandono, rejeição. Aquelas feridas emocionais que nós falamos, né? E como esse registro automático de memória vem toda hora impulsando coisas negativas dentro da gente, né? A gente tende a entrar, a tocar naquela ferida emocional todo o tempo. Então a gente entra em estágio de dor. Então, à medida que a gente vai se percebendo, vai se autoconhecendo, a gente vai gostando mais de ficar sozinho, né? Aquela pessoa que se descobre e fala assim: uau, a minha presença já basta, eu adoro agora ficar sozinha em casa, eu não gostava de ficar sozinha em casa. Por quê? Né? Porque agora a pessoa se autoconhece, a pessoa sabe o valor da solitude, que é o inverso da solidão. A solidão traz dor, a solitude traz paz, a graça de estar em paz, né? Então dói, se está doendo no momento de você ficar sozinho, porque o sozinho é estar sozinho comigo mesmo. Será que é tão difícil estar sozinho com você mesmo? Será que é porque toca em feridas emocionais? Então é você ali, ó, na sua dor, na solidão, é uma receita. Coloca a mão no coração onde dói e tenta escutar a sua dor. Por que dói? Por que será que isso te traz a memória, né, de uma dor, de abandono, de rejeição? Por que você não gosta de ficar sozinha com você mesmo? E o segredo é não se abandonar nesse momento, é entender essa dor, entender por que você não gosta de ficar sozinho. Então, a partir de tudo aquilo que nós falamos e entendendo essa dor, você passa a ressignificar a solidão. E com autoconhecimento, com o tempo, você vai gostando da solitude, que é o inverso da solidão. Enquanto a solidão é uma dor, porque é ficar sozinho consigo mesmo, às vezes é intolerável ficar sozinho consigo mesmo. Às vezes a pessoa não se acha importante, não tem autoestima, a pessoa não se gosta, então é difícil ficar sozinho com ela mesma, estão entendendo? E nesse trabalhar
você vai desenvolver na solitude, que é o prazer de ficar sozinho. Com o tempo você vai gostar de ficar sozinho com você mesmo. Pessoas que não gostam da solidão têm dependência emocional. Sim, tem uma dependência emocional muito grande, né? Porque ela não gosta dela mesma, ela não se autoaceita, ela acha que tudo que vem dela é ruim, ela toca feridas emocionais, isso que eu acabei de falar, porque dói, remete a abandono, a rejeição, a coisas antigas, né? Então é ouvir essa dor que traz consigo mesmo e saber tratar isso, dar um outro significado para isso, tá? Isso aqui então eu já falei. Vamos falar um pouquinho do bateu, levou? Quem não tá aí a bateu, levou, já que nós estamos falando de emoção? Vamos falar um pouquinho dessa âncora da agressividade, do bateu, levou? Quem puder compartilhar aí. A próxima live, gente, tô querendo falar sobre a segunda parte das emoções, é o deixar ir e não deixar ir. É aquilo que nós devemos deixar ir, aquilo que nós não devemos deixar ir. É meio, né, contrassenso, mas no dia eu vou explicar para vocês. Tá bom? Eu vou querer também fazer uma live sobre obesidade e mente. Mas vamos continuar aqui, já que nós estamos falando de emoções e tem uns pontos pontuais aqui que eu coloquei. Vamos falar um pouquinho do bateu, levou? Por que vocês ficam nesse bateu, levou? Ah, já bateu, já levou, né? Por quê? Porque vocês registraram, lembra lá no registro automático de memória? Vocês registraram a reatividade. Ou seja, vocês, em situações, né, registraram isso como uma positividade. Ó, 1 minuto e 40. Se eu não encerrar agora e salvar essa live, eu vou perder ela, tá bom? Então eu vou salvar e vou voltar, tá bom? Só um minutinho, licença. Falta só um pedacinho, gente. Eu acredito que em 20 minutos a gente consegue encerrar isso, tá bom? Vamos ver quem voltou aqui com a gente. Bora ver, esperar um pouquinho, né? Em 20 minutos, 15 minutos no máximo, eu consigo concretizar isso aqui. Oi, Sou, obrigada por ter voltado. Aos demais. Em 20 minutos, o mais tardar, eu vou conseguir concluir isso aqui. Tá bom? Nós paramos no bateu, levou, da âncora da agressividade, o que tange ao tema emoções. Vamos acabar de concluir aqui. Por que nós às vezes carregamos a âncora da agressividade, já que nós estamos falando de emoção, nesse bateu, levou? Oi, Jéssica, muito obrigada por ter voltado. Então, esse bateu, levou, por que será que a gente é tão reativo assim? Porque a gente acabou registrando, né, a reatividade, o próprio nome já fala, né? Então, a gente registrou o quê? Naquele registro automático de memória, né? Ou seja, foram situações que me cobraram uma certa reação. Então, eu tive em certas situações ter que dar a resposta rápida, né? E que seria esse bater. Então, de forma automática, eu registrei essa reatividade. E então, porque a vida me exigiu assim, esse bateu, levou, e eu registrei essa reatividade. Ou por conta também da âncora da agressividade, pelo fato de eu ter sido condicionada assim na minha criação, vou explicar como, ou eu ter visto contexto de agressividade. Ou seja, se eu fui criada num contexto em que os pais brigam muito, eu acabei registrando a âncora da agressividade, tá certo? Ou pelo fato também, são N situações, claro, mas discorrendo aqui duas básicas, né? Ou eu vi os pais se agredindo e trazendo com eles a agressividade, eu peguei a âncora da agressividade para mim, ou no sentido também de que meus pais, eu tive que me criar, ou seja, né, eu tive que me manter, e aí eu carreguei a agressividade em qual sentido? No sentido de que eu não tinha um pai, mas agora eu tenho que tratar a minha vida com agressividade para eu prosseguir. Oi, Max, tudo bem, querido? Eu tive que prosseguir no sentido de me defender. Então, quando nós falamos aqui no que tange as emoções, nós voltamos novamente a essa parte 2, tá, Max? No bateu, levou, no que tange as emoções, às vezes nós temos esse conceito de bateu, levou, porque nós registramos no registro automático da memória a reatividade no sentido de termos a necessidade de ter reagido coisas no automático e nós registramos essa reatividade. E também nessas duas situações que é muito cruciais de dar-se o exemplo, claro que tem N situações como eu acabei de falar.
Uma delas é porque os pais se gladiavam o tempo todo e eu tive aquela menção, aquele conceito de agressividade e tomei como âncora e carreguei ela como exemplo, tá? E logo eu sou reativo, bateu, levou, já que nós estamos falando de emoções e pontuando tópicos. E a outra experiência básica que muita gente dá, saindo da regra, né? Mas as exceções, claro, mas assim, é aquela também de que a pessoa foi criada sem o pai e sem a mãe, mas teve que se manter na vida. Então ela carrega ali a âncora da agressividade no sentido de que se eu não tenho um pai de forma inconsciente, pensando, né? Se eu não tenho um pai que faça por mim, que me defenda, já que o pai tem essa figura de proteção, eu de forma inconsciente eu me formo de uma maneira agressiva, tá? E me defendo. Então por isso tem mais um momento da reatividade. Tem-se a explicação da reatividade e eu ando com a âncora da agressividade, não no sentido de que eu acho também que é certo, tá? Claro que tem aquelas pessoas manipuladoras, tóxicas, agressivas, de fato, que são tóxicas, manipuladoras, psicopatas, mas tem aquelas pessoas também que trazem a âncora da agressividade por perceber um contexto agressivo, por perceber que a agressividade, de uma forma, ajudou ele a se manter na vida, porque não teve a presença de um pai para ajudar ele a ser agressivo nas coisas do dia a dia. Então, de forma inconsciente, ele carregou a âncora da agressividade. Eu falo como uma figura homem, mas serve também mulher. E já que nós estamos falando de emoção, enrolei a parte 2 para dar tempo de chegar a um grupinho legal, e aqueles que retornaram, muito obrigada. Então esse bateu, levou não é legal naquilo que nós falamos das emoções, né? Por quê? Porque eu ando com a âncora da agressividade. Só qual é o segredo? É a gente dar tchau para essa âncora da agressividade em qual modo? De forma inconsciente, é dizer, bom, se essa âncora da agressividade me serviu, é dizer de forma inconsciente, olha, a agressividade, até que você me ajudou, eu me impulsionei, eu me posicionei também, isso me ajudou em certas situações, mas agora eu escolho seguir sem essa agressividade, entende? O contexto é outro. Quando eu passo a conscientizar aquilo, eu tiro do inconsciente, me percebo que eu estou andando com a âncora da agressividade, eu me percebo, tá? Porque eu tiro do inconsciente aquilo que está escondido, porque eu me percebi, e passo para o consciente, do inconsciente e passo para o consciente, e eu acabo construindo uma nova versão do que seria a agressividade. E o interessante é que a agressividade é o que nos impulsiona a levantar da cama, a fazer as coisas. Claro que tudo em excesso que é ruim. Um exemplo, você sabia que a alegria em excesso é ruim? Né? Porque a alegria em excesso é o quê? É euforia. Então a alegria demais, a pessoa perde o equilíbrio, perde o bom senso das coisas. Então tudo que é em excesso é ruim. Então se eu tenho alegria em excesso, eu tenho a euforia, que isso vai me prejudicar. Veja que é o excesso e atrapalha. Se eu tenho a agressividade, uma certa agressividade, um certo teor de agressividade, é aquilo que me impulsiona a sair da cama, a ir guerrear, a ir às minhas conquistas, correr atrás das coisas. Veja que o teor da agressividade, quando é equilibrado, como é bom. Agora, se eu tenho muita agressividade registrada, se eu registro essa reatividade no meu registro automático de memória, o que acontece? Eu torno-me aquela pessoa bateu, levou, já que nós estamos falando de emoções, então isso não é bom. Né? Então, de forma inconsciente, é agradecer essa agressividade, até onde lhe prestou, até onde lhe serviu, né? E vestir uma nova roupagem do equilíbrio, saber que a agressividade está ali, mas por uns momentos que você precisar, e não em qualquer momento, né? Então, é no que tange a isso, tá? E quando a gente fala também no bateu, levou, já que a gente está falando de emoções também, esse bateu, levou também geram pessoas impulsivas, envolve pessoas impulsivas. E pessoas impulsivas, ao mesmo tempo que elas fazem algum certo mal por carregar essa âncora da agressividade, né? Porque ela tem essa reatividade lá no seu registro automático de memória registrado, porque assim ela se percebeu na vida, ao mesmo tempo que ela se torna impulsiva, né? E são pessoas muito inteligentes, ao mesmo tempo também elas sofrem muito. Por quê? Por conta das consequências, porque são pessoas que não pensam nas consequências depois, né? Então eu parar, centralizar, filtrar o pensamento, lembra que nós falamos, né? Filtrar também os estímulos negativos. Então tudo isso é o controle da mente que nós falamos, já discorremos em 1 hora e agora a gente voltou, essa é a parte 2, tá certo? Para quem tiver curioso, volte na parte 1, tá bom, meus amores? Vamos falar um pouco agora, mudando de tópico, vamos falar sobre
pessoas que falam tudo que vem na mente. Tem aquelas pessoas que falam assim, já que nós estamos falando de emoção, né? Para vocês ir se reconhecendo, indo se moldando e vendo o que vocês podem construir com esse momento de aprendizado. São aquelas pessoas que falam assim, olha, eu falo isso porque eu sou sincera, eu sou verdadeira. Não, você não está sendo sincera. Deixa eu explicar essa parte. Quando você fala tudo que vem à sua cabeça, de fato você não está no seu estágio de equilíbrio, né? Porque é aquilo que nós falamos, tem que filtrar os estímulos negativos, pensamentos. A pessoa, sim, que é equilibrada, ela equilibra os seus pensamentos, aquilo que ela pensa. Porque o cérebro ele tem a função primordial de produzir pensamentos ruins e maus, bons e maus. Lembra que eu falei? Mas cabe a você qual nutrir. Então, quando de forma automática eu falo que tudo que vem na cabeça eu falo porque eu sou sincera, eu uso o termo sincera, né? Na verdade, eu estou dizendo que eu não tenho equilíbrio, isso de forma inconsciente. Estão me entendendo? Então, aquela pessoa que tem equilíbrio emocional, aquela pessoa que auto se percebe, aquela pessoa que se autoconhece, ela não vai sair do seu estágio de tranquilidade, de paz para dar poder ao outro, tá me entendendo? Então, quanto mais eu fico no estágio de paz, o mundo pode estar quebrando fora, mas quanto mais eu ficar ali equilibrada, me conter, não dar o poder ao outro da discussão e ficar na minha, claro que vai ter horas que você precisa se defender, claro. Mas, estão me entendendo? A maioria das vezes fazer isso, eu não estou dando poder ao outro. Então, eu controlando mais os meus pensamentos, controlando mais os meus impulsos. Estão me entendendo? Então, isso sim é você ter a cabeça no lugar. Então, quando você fala que você fala tudo o que você... Gabriela, síndrome de Gabriela, é isso mesmo. Eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela. Isso mesmo, Daniel. Tudo é síndrome de Gabriela, né? Acho que nasceu assim, tem que morrer assim. Não é. Muito obrigada, Daniel, é isso mesmo. Mas não é. É você se policiar, você se filtrar, né? E o interessante é que essas pessoas falam, eu sou sincera, tenho personalidade forte. Não, pasme. Aí que você se pega, você não faz isso, não é porque você tem personalidade forte. Você tem complexo de inferioridade de forma inconsciente. Porque quanto mais você é reativo, mais você quer chamar de forma inconsciente a atenção do outro. Tá entendendo? Então você se posiciona num lugar mais reativo. Fala tudo que vem à cabeça. Então, na verdade, você não tem personalidade forte, né? Você está sendo uma pessoa que quer chamar atenção para si, fazendo isso de forma inconsciente. Então, na verdade, você tem complexo de inferioridade. Deu para entender? Bacana, né? Então, já falamos desse tópico também, no que tange as emoções. Vamos trocar de tópico? Vamos falar sobre o deprimido? Então, o deprimido se torna intocável porque ele não quer tocar na raiz do problema. É o que eu coloquei aqui quando a gente fala das emoções, né? Ou seja, a psique. Tudo nasce na psique, sem exceções. Psique, guarda esse nome, tá? É remetido à mente. Então, se a gente tem um câncer que se desenvolve, se a gente tem uma depressão que se desenvolve, tudo, gente, sem exceção, nasce na psique. Um exemplo disso, tem um estudo agora que já foi confirmado que a fé ajuda muito na positividade da mente. Ou seja, ao mesmo tempo que eu estou em ambientes estressantes, eu elimino um grande número de cortisol, isso me adoece. Mas ao mesmo tempo que foi comprovado que a fé me ajuda, em qual sentido? Quando eu tenho um momento de fé, um estágio de fé, um momento de fé, pensamento de fé, isso me traz nova perspectiva de vida. Isso me traz relaxamento, ao invés de estresse e cortisol na minha rede sanguínea. Eu vou ter mais prazer, mais serotonina, mais outros hormônios do prazer. Estão me entendendo? Então, tudo nasce na psique, tudo é o controle da mente. Então, por que eu falei da fé? Quanto mais eu penso em coisas boas, num dia bom, na esperança de ter um dia bom, na minha fé, me remeto ao pensar. Eu tenho um estágio de fé, um pensamento de fé, eu vou gerando nova expectativa, um novo momento. Olha aí a fé, como que vai trabalhando. A fé é o quê? É o firme fundamento das coisas que eu não vejo, né? Tá me entendendo? Onde eu quero chegar? Não falando aqui de religião e respeito a todos, mas tá entendendo? A mente. Então, o deprimido, ele é assim, ele vai na contramão, né? Ele acha que não tem perspectiva de vida, né? Ele acha que não tem perspectiva de vida. E quando eu falo que tudo nasce na psique,
realmente tudo nasce na psique, se você pegar para estudar. O câncer, a depressão. O câncer é o quê? É a raiva excessiva. Uma pessoa que passou muita raiva, a pessoa tende a desenvolver câncer. Claro que tem questões também, né? De célula, adoecimento de célula, aquelas coisas todas. Mas a maioria é por contexto de raiva. Vai passando muita raiva, vai jogando muito cortisol, muito estresse no sistema imunológico, aquilo de forma vai adoecendo, e dos gatilhos acionados que geram o câncer, o principal é a raiva. Então, o que você nutre na sua cabeça? Você dá o poder ao outro de se irritar, de chegar no estágio de se irritar a ponto de você jogar muito cortisol na sua rede sanguínea, o estado de você se adoecer, ao invés de estar gerando ali dopamina, noradrenalina, serotonina, hormônios do prazer, tá entendendo? Então, tudo acontece na mente, cuidado com a mente. Essa é a parte 2 da live gerenciamento de emoções. O ataque do pânico, vamos falar aqui dele, que é basicamente a pessoa que não acha que controla as coisas, né? Isso acontece muito com as pessoas que gostam de controlar as suas vidas. E quando ela passa por um estágio de ansiedade muito grande, ela vê que ela não controla mais a vida dela, ela tende a expandir para um ataque de pânico. Então é fazer aquilo que eu falei no estágio de solidão, é entender a dor, entender aquele estágio de mal-estar, aquela ansiedade. Não tente fugir dessa reação, né? Coloca a mão onde está doendo, a parte que está doendo, tenta encontrar você ali, tenta entender por que você está naquele estágio de ansiedade, que você está agitada, porque quanto menos você tocar onde você tem que tocar e se entender, mais esse ataque de pânico vai ganhando proporção dentro de você, a ponto de você não querer nem sair de casa. Então, veja que o medo é do desconhecido, né? Então, coloca a mão onde dói, na ansiedade. A ansiedade é você querer controlar o amanhã, né? Controle o hoje, o seu pensamento, que você pode fazer sobre o hoje, né? As suas atitudes. Então, dê a Deus, ao universo, o poder do amanhã. Então, não corra desses sintomas do ataque de pânico. Se você correu, isso vai gerar mais ansiedade dentro de você. Coloca a mão no corpo, no coração, onde estiver doendo, onde estiver angustiado. Coloca a mão e entenda a sua dor, a sua preocupação, a sua angústia. E ali você vai se gerenciando, tá certo? Vai se acalmando, vai vendo que nem tudo você controla, tudo foge ao nosso controle, por mais que a gente esquematiza, por mais que a gente queira que dê certo, e que no final tudo vai dar certo, tá certo? Mas tudo começa no filtrar os pensamentos e retirar os estímulos negativos. Michele, li uma vez que excesso de passado causa depressão, excesso de futuro, isso, excesso de futuro, ansiedade. A gente quer viver o amanhã, como se fosse o hoje, né? E o passado na depressão é no sentido de que a gente fica acionando, é o registro mesmo automático, nós falamos, lembra do registro automático? De memória, a gente vai acionando essas feridas emocionais, essas coisas que tendem a nos adoecer, e como esse registro automático, né, Daniel, que nós falamos, ele tem um power, né, ele tem um a mais, ou seja, ele fica só batendo ali, de fato, naquilo que nos angustiou um dia muito, então ele fica só tensionando muito ali, né? Por isso que fala do passado, e a gente acaba se deprimindo. Vamos fazer então uma pequena distinção aqui de tristeza e depressão? A tristeza é uma das emoções que nós temos, né? A depender do teórico tem 20 ou 25 emoções, enfim. É a gente entender que as emoções elas oscilam. Ora eu estou feliz, ora eu estou alegre, estou triste, estou irado. Lembra que nós falamos do reconhecimento de emoções desde criança, trabalhar o emoçômetro, dar nome às emoções para a criança, para ser um adulto feliz e reconhecendo as emoções existentes. Já a depressão é uma disfunção na vida, ou seja, a tristeza, então não encare a depressão como tristeza, veja, é uma tristeza que perdura e mexe na vida funcional. Essa sim é a depressão, ou seja, as emoções, eu tenho várias emoções e elas vão oscilando, certo? Já a depressão não, é uma tristeza
que ela perdura, ela não oscila com outras emoções, não se permite oscilar com outras emoções, é uma tristeza que perdura, tá certo? E mexe na sua vida funcional, porque você perde o prazer de fazer as coisas básicas, como tomar banho, levantar, ir trabalhar, ir para uma piscina, ir para os vínculos sociais. Entende essa percepção? Então a tristeza é uma das emoções que vão oscilando. A depressão é uma tristeza que perdura, que não se permite oscilar com outras emoções, né? Que mexe na vida funcional da pessoa. Obrigada, tá, gente, pelos coraçõezinhos. E rapidamente, só pra gente encerrar, antes de eu falar dos gatilhos mentais, rapidamente, dos pensamentos funcionais, pra gente encerrar emoções, vamos falar aqui basicamente no tratamento de depressão, já que a gente tocou nisso. Eu costumo dizer que a depressão, quando ela é leve, o próprio clínico geral ela pode tratar a depressão enquanto ela é leve, né? Passando um remedinho homeopático ali, um remedinho leve, né? Ele vai entendendo que é um desajustezinho, vai te passando uma coisa fraca. Quando for de médio, mas já aí você já pode fazer uma terapia, sendo de leve, médio ou agressiva, tá certo? Ou grave. Mas num remedinho que eu tô falando, o próprio clínico geral já pode passar um remedinho para você se acalmar. Quando é de médio a grave, aí você procura um psiquiatra, que aí ele vai te dar um remédio um pouquinho mais forte. Mas lembre-se, gente, quando você chega a um estágio de ficar dopada, sem reações, suspenda o remédio, converse com o seu psiquiatra. Que na verdade o que você precisa no fundo fazer, o que tem de gente dopada, sem necessidade, entenda no amor o que eu tô querendo dizer. Não estou dizendo que o psiquiatra ele não sabe o que faz, não é isso, tá? O que eu estou querendo dizer é que as pessoas precisam saber mais das suas emoções, gerenciar suas emoções para gerenciar a sua vida. Porque tudo nasce na psique, na mente, lembra que nós falamos disso? Uma vez solucionadas as feridas emocionais, reconhecida onde está a raiz do problema, ninguém precisaria tomar remédio, porque o remédio é uma solução muito de imediata. Entende onde eu quero chegar? Me entendeu? Me tomou no coração onde eu quero chegar? Então, se você chegou a um ponto de ficar muito dopada, pede o psiquiatra para suspender o remédio e faça terapia. Você precisa saber a raiz do seu problema, que aí você vai viver 1000 vezes melhor e você vai entender do que eu tô falando, tá bom, meus amores? Agora, só pra gente encerrar 2 tópicos aqui no que tange as emoções, tá? No final da live, aquele que puder comentar na live, eu agradeço, tá? Já preta, fuga da realidade. Verdade, porque você fica dopado, né? Perde o poder de reação, você não vive a realidade. Você vive o estágio dopado, né? Então é muito triste. Então faça a terapia para você se reconhecer, saber em qual estágio da sua vida que você tá. Muita gente não se conhece, muita gente não se permitiu conhecer, né? Então é complicado. Os nossos pais também passaram por vários transtornos emocionais, então é uma criação que tem transtornos emocionais, criando outras gerações. Então, gente, é reconhecer o sistema mesmo, que é a constelação sistêmica, né? Se puder fazer uma constelação, é reconhecer o campo mesmo, de fato, o que aconteceu ali, porque quando a gente fala de constelação sistêmica, a gente fala de um campo morfogenético. Então, é reconhecer, né? Vivi isso, Camila, minha amiga, maravilhosa. Mas graças a Deus já tá melhor, né, Camila? Vamos falar rapidamente aqui de gatilhos mentais, rapidamente de pensamentos funcionais e pessoas tóxicas, pra gente poder encerrar, porque tem gente que tem muita coisa a fazer, né? Aqueles que ficaram comigo, muito obrigada, tá bom? Gatilhos mentais. Então, quando nós estamos falando de emoções, a depender, olha o poder da mente. Quando é despertado na gente certos gatilhos mentais, como a escassez, como da reciprocidade, a gente tende como se diz, a funcionar naquela linha. Um exemplo, tá? Um exemplo. Se aquela pessoa falava muito com você, a pessoa acionou um gatilho da escassez com você, que não quer muito conversar com você, e você conversava demais com aquela pessoa, e a pessoa não quer mais conversar com você, o que acontece? Ela acionou em você, de forma inconsciente, o gatilho da escassez. Então, tudo aquilo que era muito fácil de se conversar, de se ouvir, e ela foi cortando em você e acionou em você inconscientemente o gatilho da escassez. Escassez é o quê? Se tornou escasso, raro, em poucas vezes. Então você vê o poder da mente, daquilo que nos fazem e o poder daquilo que nós podemos fazer usando a mente. Então a gente passa a funcionar
de outra forma. Então, se era voltando, se era uma pessoa que conversava muito com a gente, agora entrou nos gatilhos da escassez, colocou a gente em banho-maria, quase não conversa com a gente acaba fazendo o quê? Tendo saudade de conversar com aquela pessoa de forma inconsciente, né? Então, já que a gente está falando de emoções aqui, é ver o poder do que a gente pode acionar no outro e o que o outro pode acionar na gente. Então, quando a gente fala de filtrar pensamentos, filtrar estímulos negativos, então é a gente parar para se perceber. O Daniel falou que ama esses gatilhos, né? Oi, Jéssica, muito bom que você está gostando. Obrigada, tá? E os demais também. O José acabou de entrar. Ô, José, entrou atrasado, mas aí essa já é a parte 2. Tenta voltar lá na parte 1, tá aqui no Instagram, tá bom, meu amor? Então veja que quando a gente fala de infiltrar os pensamentos, né, a necessidade é essa, da gente ver o quanto que o jogo psicológico mexe com a gente. Então tudo é a mente, tá? Então por isso que eu escolhi aqui falar também do gatilhos mentais, um dos tópicos das emoções. Vamos falar dos pensamentos disfuncionais, que é tudo que gera o quê? É as formas de pensar distorcida da realidade. É aquela pessoa que tem um distorciamento de pensamento. Uma distorção no pensamento. O próprio nome já fala. Pensamentos disfuncionais. Então, são pensamentos que não funcionam bem, né? Então, ela tem o quê? Uma forma distorcida da realidade de se pensar, né? Então, se a pessoa está desequilibrada nas suas emoções, as pessoas tendem a ter também pensamentos disfuncionais. E são eles, um deles eu trouxe aqui para vocês, que é a catastrofiação, que é aquela pessoa que pensou em catástrofe. Por quê? Porque se vê de forma negativa. Então, se a pessoa tem uma disfunção nas suas emoções, se vê de forma negativa, se posiciona de forma negativa, percebe de forma negativa, aciona o registro automático, de memória o tempo todo de forma negativa, lembra que o negativo fica se a gente não cortar ele, ela tende a ter esses pensamentos disfuncionais, como a catastrofização, que pensa em catástrofe, pensamento C, se morrer, se eu for ali e eu cair, se eu bater com o carro, se é o pensamento do C. Veja quantas distorções a pessoa vai fazendo de seus pensamentos, né? E aí, no final, eu vou trazer um quê para vocês, que é o da linguagem, sobre esses pensamentos funcionais. Espera aí que eu vou trazer uma curiosidade. E orientações de remorso, né? Aquela pessoa que também traz aquela sensação, estou dentro de pensamentos funcionais, uma vez que as suas emoções estão disfuncionais, o próprio nome diz, e ela produz pensamentos funcionais, ela traz, então, esse sentimento de catástrofe, acho que tudo vai dar errado, é o C, se eu morrer, e o pensamento de remorso, eu poderia ter feito assim, assado. Mas o interessante é que quando nós falamos de pensamento, e trazendo aqui pensamento e linguística para vocês, quando a gente fala de pensamento é o seguinte, a gente acha que o pensamento organiza a linguagem, mas pasme, é o contrário. A linguagem tem 3 objetivos básicos, ela organiza, orienta e articula o pensamento. Veja. Aí a gente vai lá para a Bíblia, e tem gente que não acredita, mas eu respeito, cada um tem a sua fé, e não estou aqui para comprar a fé de ninguém, mas toma no coração o que eu estou querendo dizer, tá? Essa é a minha fé. Quando a Bíblia fala que Deus falou que haja luz, houve luz, tudo é na língua, e fala também do poder da língua. Tiago fala lá no seu livro que é o menor membro da boca e pode incendiar o bosque, é no caso de você falar mal da vida dos outros, essas coisas, né? Então, o falar, ele tem muito poder. Então, quando você sente que você está de forma negativa, além de você nutrir os bons pensamentos, filtrar os pensamentos, pensar sobre esses tipos de pensamentos que estão vindo e filtrar também os estímulos negativos. E aqueles que chegaram aqui, eu acabei de falar lá anteriormente que o objetivo fim do nosso cérebro é o que? Produzir pensamentos ruins e bons, né? E cabe a gente, com inteligência emocional e autoconhecimento, já expliquei como fazer tudo isso, a gente tomando a nossa criança na mão como o adulto que nós somos hoje, né? Em evolução ao nosso amadurecimento, não dando poder ao outro, não se estressando, tendo a nossa paz, refletindo sobre os nossos pensamentos. Então é pensar sobre o que nós falamos também. Porque, veja, que não é o pensamento que nos conduz só, é a nossa linguagem também. Porque não é o pensamento que organiza a linguagem, é a linguagem que organiza o pensamento. Com essas 3 qualidades que eu falei.
Organiza, orienta e articula o pensamento. Então, tudo que você for falar vai ser registrado na sua cabeça. Então, tende a falar coisas positivas. Reprograme-se, ressignifique coisas boas falando, porque isso vai ficar registrado no seu registro automático de memória e vai ficar registrado no seu sistema límbico também, responsável pelas emoções. Tá certo? Pra gente encerrar, pessoas tóxicas, né? A gente correr dessas pessoas manipuladoras, tóxicas. E pasme que, como a gente tá falando de emoções, quanto mais carente, quanto mais essa pessoa não auto se conhece, mais ela vira alvo de gente tóxica e manipuladora. Porque aquele que tem noção das suas emoções e auto se percebe e se conhece, são pessoas que não se permitem se intoxicar ou manipular. Que são pessoas que ficam mais em estágio de vigia. Entende onde eu quero chegar? Então, quanto mais emoções você controlar, quanto mais você for dona da sua vida, quanto mais você filtrar aquele pensamento ruim, porque às vezes a pessoa fala para te manipular, uma pessoa tóxica, né, te oferece um estímulo negativo, incute um pensamento negativo em você. Então você se conhecendo, auto se percebendo, você vai filtrar aqueles pensamentos, vai se autoconhecendo, se autopoliciando, filtrando aqueles estímulos negativos. E aí você tende a não virar refém de pessoas tóxicas e manipuladoras, que é uma das pessoas que são alvos desse tipo de gente, é o quê? Pessoas carentes, tá? Gente, para aqueles que gostaram, muito obrigada, gente, foi 1h e pouca de live, misericórdia. E o pessoal cheio de coisa para fazer, né? Mas para aqueles que ficaram comigo, muito obrigada. Para aqueles que gostaram, obrigada também. Tá? Amei as perguntas, amei a participação. E na próxima eu queria fazer a parte 2 que eu falei das emoções, da gente construir aqui o que nós devemos deixar aí, o que nós não devemos deixar aí. Eu vou falar de sistema, tá certo? O nosso sistema familiar, o que a gente não deve deixar aí e a gente tem que lutar por ele, porque senão volta em ressignificação. Isso aí a gente vai começar, isso é o que a gente não deve deixar aí. E o que a gente deve deixar aí é pessoas manipuladoras, pessoas tóxicas, posturas, né, negativas frente a nossas pessoas, as nossas feridas emocionais, dentre outras coisas. Então vai ser muito interessante também a próxima live, tá bom? Eu queria mandar um beijo para vocês. E na outra live, sem ser essa deixar aí ou não deixar aí, que eu vou ver se eu vou ministrar ela semana que vem. E na outra eu tô querendo falar sobre obesidade e mente. Tá? Para vocês verem como que a gente maltrata o nosso corpo, mas tudo está onde, gente? Na mente, né? E às vezes nós comemos também por culpa de quê? Ansiedade. Às vezes a gente nem tá com fome, mas a gente come por ansiedade, né? Será que eu tô com fome? Essa é a pergunta que você tem que se fazer, né? Antes de comer, porque às vezes a gente come muito por ansiedade. Onde nasce a ansiedade? Tá certo? Então é isso. A Jéssica falou amei, eu que amei estar aqui com vocês, muito obrigado. Obrigada. Obrigada mesmo de coração, tá? E só é interessante tendo vocês aqui, né? Comigo, aguentar aí 1h e pouca, tá certo? Obrigada. Se puderem compartilhar no aviãozinho, vou ficar muito agradecida. Ou puder comentar da próxima live, que nós estaremos aqui juntos. Sempre eu farei live na tentativa das 20 horas, porque aí colocando o horário fixo fica bom para todo mundo, né? Que a gente vai se organizando, tá bom? Quem puder tirar um print e me marcar lá no story, eu vou agradecer, tá bom? Convido o pessoal para a próxima live, que eles se convidaram, muito obrigada mesmo, porque tem várias lives ao mesmo tempo e vocês escolheram estar aqui comigo. Obrigada, viu? Deus abençoe. Então, vamos ver aqui quem esteve aqui com a gente nessa segunda parte. A Sou, a Jéssica, obrigada, a Vanessa, o Max, o Daniel, foi muito participativo também, todos vocês, a Camila, a Ana, maravilhosa, o Rafael, a Noemi, eu falei o nome dela certo, a Vanessa já falei, a Jéssica também, o José, né, que chegou atrás, o José tem lá os compromissos dele, né, bacana, só outra live, tá? A Silvana, querida também. E é isso, gente, obrigada, tá? E Maria, acabou chegando aqui, mas a gente acabou de encerrar a live. Mas aí eu tô explicando pro pessoal que na próxima a gente vai falar sobre sistema, tá bom? Relação familiar sistêmica, e a gente vai falar também sobre o que a gente tem que deixar e não ir da nossa vida para a gente não ficar doente. Desculpa, deixa eu ver assim na minha boca. E é isso. E na outra a gente vai falar de obesidade e mente, tá bom? Eu que agradeço a todos vocês, tá bom?
Quem puder tirar um print